tranquilo, já está aparecendo. Beleza. Então, vamos começar agora, então? Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Ah, ok. Bom, amigos e amigas do canal Professora Amanda Rutfles, hoje, como eu prometi para vocês, nós vamos ter uma live e vamos com o professor Caio Ladeia sobre a importância do ensino de uma língua estrangeira, que vai ser o inglês. Hoje nós vamos falar sobre língua. Caio, muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigado por estar participando aqui conosco no canal Professora Amanda Rutfles, e vamos conversar hoje aí sobre a prática da língua. A prática da língua inglesa, é isso? Isso. Boa tarde, ouvintes. Hoje eu trouxe o professor Caio Ladeia. Nós vamos conversar sobre a importância do ensino no Brasil do idioma inglesa. Boa tarde, obrigado por conosco aqui do nosso hangar. Oi, está me ouvindo bem? Agora sim. Aí, o resto eu não ouvi, mas agora estou ouvindo sim, professora. Boa tarde, obrigada por estar participando aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, professora. Então, Caio, fala um pouquinho. Conta pra gente a história da língua inglesa na sua vida. Como você começou a se interessar pelo idioma e como você se interessou a lecionar esse idioma? Bom, olha, no meu caso, é uma história um tanto curiosa, né, a língua inglesa. Eu não sei explicar exatamente o que me motivou a estudar o inglês. Foi uma coisa assim, meio que paixão à primeira vista. Ó, desde que eu me lembre, desde criança, sempre gostei. Sempre gostei. Principalmente lá nos primeiros anos na escola, eu adiantava a lição de inglês. Eu tinha uma curiosidade para entender aquela língua. Foi uma questão de uma curiosidade e me aguçou essa curiosidade. Não só a questão do inglês, mas querer entender por que existem tantas línguas diferentes, né? Querer aprender essas línguas, né? No momento, assim, que a língua que eu sei falar é inglês, né? Sei um pouco de espanhol. Eu estava também aí estudando um pouquinho de francês aí, mas deu uma parada aí por causa de alguns negócios. Mas meu foco mesmo é o inglês mesmo. Então eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito do estudo da língua, inclusive português, na parte de gramática, eu sempre fui muito bem, que eu gostava de estudar a fundo a gramática, aquela coisa. Sempre queria saber um pouco a mais, queria sempre saber a mais, queria ver, entender a coisa a fundo. Aquela curiosidade que aguça. Típico também, eu creio, de você, professora, da questão da história. Você quer saber, quer conhecer essa curiosidade meio instintiva do ser humano. Então, para o inglês, isso daí foi um pouco aguçado para mim. E uma das coisas que também me motivou foi a questão, acho que, das músicas. Como eu sou uma pessoa apaixonada por música, então, e também ouço desde criança, músicas internacionais, então isso também foi uma coisa que eu acho que me motivou mais ainda a querer aprender e entender sobre o idioma. Estudei por conta, por vários anos, aí por volta aí já faz um pouco mais de 10 anos atrás, já bem mais já, o tempo passa voa, né? Eu estudei 2 anos e meio numa escola de idiomas pequena, né? Mas eu acabei estudando nessa escola, mas aprendi bastante coisa, apesar que era uma escola pequena, mas aprendi bastante coisa. Logo em seguida, mais ou menos uns 10 anos atrás, iniciei a minha carreira de professor de inglês. Então, comecei numa escola de inglês, né? Contrato verbal, ganhando uns R$ 300 lá, tipo, uma coisa bem pouco mesmo. Ganhava muito pouco, muito pouco, para poder lecionar. Então, mas lá eu trabalhei pouco tempo, uns 2, 3 meses trabalhei numa escola pequena também, não é muito conhecida.
Aprendi algumas coisas, consegui desenvolver um pouco mais o idioma. Por uma incrível curiosidade, eu aprendi mais inglês quando comecei a dar aula do que na época que eu estudei inglês. É uma coisa bem curiosa isso. Você acaba meio que se aprofundando mais ainda nos estudos, vai focando, porque quando você vai lecionar qualquer coisa que seja, você tem que primeiro entender aquele assunto bem a fundo e saber como que você vai explicar para outra pessoa aquilo, para fazer a outra pessoa entender. Que essa é a mágica que o professor faz, mágica entre aspas, né? Uma técnica que o professor acaba fazendo. Daí o meu inglês eu fui desenvolvendo, né? Aí eu fui trabalhei na TAM Linhas Aéreas, trabalhei cerca de 1 ano e meio, trabalhei como atendente bilíngue no call center. Depois eu saí dessa área de turismo, trabalhei uns anos no turismo e depois saí. Fui trabalhar com uma coisa bem nada a ver, bem diferente. Trabalhei com contabilidade, trabalhei com auditoria, né? Trabalhei com a parte fiscal e trabalhei muito dentro de multinacionais. E multinacionais, os treinamentos eram em inglês. Então, de uma certa forma, eu mantive o contato com o idioma inglês. Depois disso, passado alguns anos, eu estava na área contábil, mas não consegui fixar. Veio essa crise, né, que já vem se arrastando aí de forma mais brava, aí já faz uns 3, 4 anos, aqui no Brasil. Daí eu acabei não achando mais emprego na área contábil. Daí eu decidi rever minha carreira e pensei, pô, eu vou voltar a dar aula em inglês e dessa vez eu vou focar nisso, né? Apesar de eu ter trabalhado uns 2 anos atrás também no call center como bilíngue, mas só foi para levantar um dinheiro. Mas agora eu estou focado exatamente só para dar aulas de inglês, né? Agora apareceu uma oportunidade para dar aula de administração, né? Que também faz parte da minha formação, para que as pessoas entendam. Eu sou formado em gestão comercial, eu tenho uma pós-graduação, um MBA em gestão empresarial, e também sou formado em ciências contábeis. Então, eu meio que assim, sempre eu encontrava uma área, focava para poder desenvolver um trabalho onde tinha. Por exemplo, eu queria desenvolver mais essa questão. Tudo aquilo que eu faço de uma forma dedicada. Se eu vou trabalhar em alguma coisa, eu quero me especializar da melhor maneira. Então, por isso que eu tenho, e também sou uma pessoa muito versátil. Então, eu gosto muito de trabalhar com vários campos. Só que agora o meu foco é mais a parte do idioma inglês no momento. Mas, em geral, eu costumo trabalhar em bastante coisa. E hoje, estou lecionando aulas particulares e também em escola. Conta pra gente a sua experiência com o ensino da língua inglesa dentro de sala de aula, Caio. Você leciona para quais segmentos? Então, os níveis aí são variados, né? Eu já lecionei para criança, mas foi lá naquela época daquela primeira escola que eu contei, para criança de 4, 5 anos, mas não é a minha praia. Meu foco mesmo é mais adolescentes, né? Adolescentes e adultos. Apesar que eu prefiro mais os adultos, né? Porque, não sei, sempre eu tenho mais facilidade em lidar com adultos. Mas apesar disso, alguns jovens estão aí, né? Estão gostando aí. Eu estou tendo uma experiência um tanto assim nova, assim, mais prática com jovens agora, aqui nessa escola que eu estou dando aula agora. E na sala de aula, você tem diversos tipos de pessoas, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai lecionar, antes de tudo, é saber com quem você está transmitindo, né? Isso daí é um conceito básico do professor, mas tem muito professor de inglês que esquece esses preceitos básicos. Eu não sei, e existe uma certa cultura, nem sei se eu posso chamar isso de cultura, mas um defeito enorme desses professores de inglês de usar um mesmo molde e passar uma aula, tipo, que contraria muito aí os conceitos de ensino mesmo, do ensino verdadeiro. E por isso que eu procuro focar, conhecer os alunos, saber quem é mais introvertido, quem é mais extrovertido, e ajudar cada um a melhorar e conseguir aprender.
Mais alguma outra coisa que você queira saber, professora? Em relação à A gente, didática dela? você encontra alguma dificuldade dentro? Você encontra dificuldade de lecionar a língua inglesa para alunos do Fundamental 2? Como é essa receptividade com o professor em sala de aula? Uhum. Olha, por incrível surpresa, quando um aluno vai para uma escola de inglês, no caso aí eu estou numa escola, aula é só inglês, ela é de curso profissionalizante, então lá tem administração, tem informática, tem inglês também. Os alunos chegam na sala e eles não têm aquela cultura de ficar fazendo zona. Eles vão lá meio que para aprender. Aí, beleza, eu até me surpreendo, né? Às vezes, quando eu vou lecionar para os jovens, eles ficam quietos, na santa paz. Eu até acho estranho, porque em escola eu sei muito bem como é que é o ambiente de escola. O ambiente de escola é aquele ambiente meio zoneado mesmo, que é uma bagunça, todo mundo falando. Mas, pelo menos na minha aula, o pessoal para me ouvir. Eu não sei se é porque o que eu falo é interessante ou se o pessoal vai disposto mesmo para querer aprender de verdade. E assim, uma das coisas que eu vejo assim como empecilho, uma coisa dificultosa, é esse pessoal mais jovem agora. Nem todo mundo tá com uma base escolar de aprendizado boa, né? Nós sabemos aí, né? Com essa implantação aí do socioconstrutivismo, essa porcaria dessas coisas aí do MEC, acabou ferrando tudo, né, professora? Acabou deixando os alunos sem a capacidade de aprender. Então, algumas salas, né, alguns alunos eu vejo que eles conseguem se esforçar, né, e conseguem entender, mas tem outros alunos que eles têm uma dificuldade imensa, mas não é uma dificuldade por causa da dificuldade, como se diz, do conteúdo que eu estou passando, mas a dificuldade é de aprender. Eles não sabem aprender, porque com essa mentalidade socioconstrutivismo que a criança tem que construir as coisas na cabeça, a criança não constrói nada, que ela não consegue entender aquilo. Como que ela vai construir uma coisa que ela não entende? Então, aí às vezes eu passo uma coisa escrita na lousa, que nem ontem. Ontem fui dar aula para um pessoal, só que um pessoal de uma classe mais inferior, uma classe era C e D ali. Eu dou aula para o pessoal classe C, D, mas ontem eu fui dar aula para um pessoal classe C e D. Aquele pessoal teve muito, muito mais dificuldade do que o pessoal que eu estou acostumado a lecionar. É incrível, professora. Você passa uma coisa na lousa, o aluno não consegue ler, ou tem uma vergonha, um trauma enorme. Conheço gente, tanto adulto quanto jovem. A pessoa tem trauma de falar em sala, uma por causa da inibição, né? Por causa com medo de ser zoado pelos outros alunos e tal. É o famoso culto à ignorância, né? Que existe dentro das escolas. Ou seja, eu não entendo, mas eu não vou deixar o outro entender também. Não vou deixar o outro se destacar, não. O outro tem que ser ignorante que nem eu. Infelizmente, isso existe dentro da sala de aula. Isso já começou lá da minha geração e agora piorou. Isso piorou agora, professora. Essa questão do culto à ignorância dentro das escolas. E, infelizmente, essas pessoas que são de bom coração e querem aprender, elas hoje sofrem um mal enorme. E eu tento fazer das tripas do coração, tento tirar leite de pedra para que essas pessoas possam entender a lógica. Por exemplo, professora, eu não só passo o conteúdo, eu tento educar os meus alunos, eu tento ensiná-los eles a aprender. É como eu digo e como algumas pessoas que já fizeram artigos disso já falaram. A pessoa, para aprender inglês, ela tem que aprender a aprender inglês. Esse aprender a aprender inglês é a forma que a pessoa tem que adotar, uma técnica que a pessoa tem que adotar para ela poder entender o inglês. Porque o inglês não é uma coisa lógica, que eu falo aqui para você, você já absorve e você consegue levar isso para a vida inteira. Não. É uma coisa um pouco mais complexa.
Mas se você pegar a técnica e aplicar todas as instruções básicas para que você possa desenvolver o idioma, aí com certeza você vai conseguir aprender e levar embora. É bem complicado. Boa tarde, Princess Jazz. Ah, Princess Jess, um abraço Princess para Jazz ela. Eu convidei ela. Ela participa muito do Terça Livre. Um abraço, um beijo para você. Tá ótimo. Isso, ela está participando aqui. Ela está contando que quando ela era criança chamavam ela de metida, porque ela gostava de participar durante as aulas, e ela estudou em escola pública. Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso, gente? Eu lecionei, tá? Em 2017, eu lecionei numa escola pública, rede pública aqui de Petrópolis, e eu tinha 8 turmas, 5 stories, 3 HGTP, e cada turma eu tinha, assim, 2, 3 alunos que queriam estudar, queriam muito estudar. O restante não queria. E todos os outros zoavam os que queriam, tiravam sarro da cara deles, ficavam rindo da cara deles, debochando. E aí você como responsável dentro de sala, você já tem que tomar uma postura, mas é triste, porque a cultura da ignorância prevalece. Você está certo quando você fala isso. As pessoas preferem permanecer na ignorância. Qualquer pessoa que tente se elevar a fazer assim uma faculdade, um mestrado, um doutorado já é metido, já está querendo humilhar os outros. Então a cultura do brasileiro é quanto mais burro melhor, quanto mais ignorante melhor, e as pessoas não dão valor, tá? Eu já lecionei várias vezes inglês, durante muitos anos, trabalhei com aula particular, muitos alunos, eles começavam muito bem, muito dispostos, e no meio eles já iam desanimando. Por quê? Porque eles também não tinham aquele incentivo, acho que da família, sabe? Do emprego. Eles estavam estudando, mas eles não tinham um propósito. Então é difícil, né, Caio? Você acha que para a pessoa aprender um idioma estrangeiro, ela precisa primeiramente de um propósito? Ela tem que saber para que ela quer utilizar aquele idioma? Tem que ter um objetivo, não é verdade? Perfeito, professora, perfeito. Inclusive, eu venho desenvolvendo algumas técnicas de aprendizado. Eu tenho 2 métodos. Um é o método personalizado, ou seja, isso é uma coisa que eu estou também experimentando, isso em sala de aula, não só em aulas particulares, mas em salas de aula também eu estou tentando adaptar isso e está fazendo efeito. Esse método personalizado, eu vou identificar a dificuldade de cada um em sala de aula e vou encorajar e colocar todo mundo de uma forma meio que uníssona, ou seja, eu tento colocar todo mundo no mesmo patamar lá em cima. Então, eu não deixo, tipo, a pessoa falou errado, então deixo passar, que é o que acontece, infelizmente isso acontece, né? Mas eu estou tentando fazer isso mesmo adaptando em 1 hora de aula. O outro método, que vai fazer um gancho com isso que você falou, eu criei um método Home. Home, para quem não sabe, é lar em inglês. Então, eu fiz um trocadilho. Cada letra tem um significado. H, de habilidade. O, de objetivo, que é exatamente isso que você falou, sobre o propósito pelo qual você está falando inglês. O M é de melhora contínua. E o E é de excelência em tudo que for fazer. Então, para cada coisa que você for fazer, excelência. E home, eu coloquei também porque é algo que você treina no lar. E eu sempre falo praticamente toda a aula para os meus alunos. Não tem como você aprender somente vindo às aulas. Não é só nas aulas. A grande parte do aprendizado do idioma inglês é em casa. Então, e você tem que adotar esses 4 atributos. Focando agora na questão do objetivo. Agora, talvez os ouvintes, né, os telespectadores aqui do canal, estejam se perguntando, mas o que seria esse objetivo? Né? Por que eu tenho que ter um objetivo? Por causa disso que eu vou falar. Eu conheço muita gente que começa a fazer inglês por obrigação. Começa por obrigação e faz, se esforça, se mata,
estuda 3 horas por dia, começa só a querer falar inglês, de repente, dá uns 3, 4 meses, a pessoa cansa e fala, não, isso aqui não é para mim, desiste. Por quê? Porque ela encarou o inglês só como uma obrigação, e não encarou o inglês como algo que vai ser essencial e importante para que ela possa aplicar isso lá no futuro, né? Por exemplo, de objetivo. Eu estou fazendo inglês porque eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Disney, eu quero me comunicar lá. Isso é um objetivo. Quero inglês porque eu quero conseguir um emprego melhor, eu quero conseguir um emprego onde eu possa ganhar um salário melhor, quero conseguir uma promoção dentro da empresa. E o curioso disso, todas as pessoas que ignoraram a questão do inglês, falaram, eu nunca vou usar isso para minha vida, nunca fale isso. Nunca diga nunca, né? Como diria aquele velho ditado. Porque um dia vai acontecer alguma coisa e você vai precisar do inglês. E se você não estiver preparado, você vai ser passado para trás. Isso aconteceu com pelo menos aí uns 80%, 90% dos meus alunos particulares, aconteceu isso, porque perdeu promoção da empresa, porque não tinha inglês, tinha capacidade, mas não tinha inglês. Não conseguiu um emprego bom, passou vergonha na Disney, passou vergonha no exterior, porque não sabia falar inglês. Então, a pessoa parece que tem que quebrar a cara para poder finalmente focar e não passar. Então, evite de quebrar a cara e se previna. Seja precavido, né? E crie um objetivo. Porque criando um objetivo, isso sim vai ser um motor para motivar a você querer aprender inglês. Com certeza. O que acontece? Eu percebi, durante a minha trajetória como também professora de língua inglesa, eu percebi exatamente isso. As pessoas que elas tinham um objetivo para alcançar uma melhoria, uma mudança, elas sempre elas tinham mais gás, elas faziam as atividades, elas faziam pesquisa e elas continuavam no curso. As pessoas que começavam porque queria, achava bonito, mas minha mãe falou que eu tenho que fazer. Gente, isso não funciona. Primeira coisa no estudo do idioma, você tem que gostar. Se não gostar do idioma, você não vai conseguir. Pode ter o método, não sei o quê, pode ter o melhor método do planeta. Você tem que gostar do que você está aprendendo. Primeira coisa é o gosto pela língua. Segunda coisa é o objetivo. E olha, é muito difícil. Você não adianta a pessoa prometer, né, Caio? Porque tem muito professor e muito curso. Eu não sei onde você mora, mas aqui em Petrópolis é assim, é muito curso de inglês. Cada porta da cidade é um curso. Professora. E o mais interessante... Oi? Tá, só fazer um gancho, desculpa te interromper, só fazer um gancho falar sobre essa questão desse monte de escola, uma em cada esquina. Eu sou de Santo André, São Paulo. Aqui, só na região do ABC, aqui tem uma pancada também, tem muito. E só um dado curioso que me falaram, eu não tenho aqui a fonte exata, mas falaram que o Brasil é o país onde mais se tem instituições de língua inglesa no mundo. É um dos países que mais tem instituições de língua inglesa, e aqui é um dos povos que menos fala o idioma inglês. Só para você ter uma noção, professora, na área contábil, eu estou falando de nível universitário, não estou nem falando do povão, estou falando de pessoal de nível universitário de ciências contábeis. Então, é um curso e não é um curso tão, assim, digamos que um curso fácil. É um curso um pouco mais complexo. Eu conversei com um entrevistador numa época que eu fui fazer uma entrevista, fiz uma pergunta até para ele, porque eu não tinha tanta experiência na vaga, eu perguntei para ele, o que foi que atraiu o meu perfil para essa vaga? E ele falou, seu inglês. Ele falou que 2% dos profissionais da área contábil falam inglês. 2%. Então, imagina, se 2% de pessoas letradas somente da área contábil falam inglês, agora você coloca isso numa escala maior para o povão. Não falam. E
E já termina de falar o que você ia falar, e depois eu explico o porquê que esse fenômeno acontece, de ter muitas escolas e pouca gente que saiba falar inglês. O que acontece? É porque aqui parece que aqui em Petrópolis tem uma questão aqui. Quando abre uma farmácia, abre 10. Quando Uhum. abre uma casa de 1,99, abre 20. Quando começou o curso de inglês aqui, eram poucos, né? Era o Brazos, era o CCEE, era o Hamlet, era o Fisk. Depois começou um enxame de curso de inglês, então cada porta aqui é um curso de inglês. Só que é o seguinte, gente, não adianta a pessoa estudar, como eu estava falando, se a pessoa não gosta e se ela não tem um propósito. Assim, a minha trajetória no inglês foi também interessante como a do Caio. Eu comecei a estudar com 12 anos, sozinha. Por quê? Porque eu estudei a vida inteira no Colégio Dom Pedro II, e no ensino fundamental, antiga sétima série, sexto, sétimo, oitavo, que agora já mudou, eu fiz. Mas eu sempre tive muita facilidade com inglês. Então eu chegava em casa, eu estudava sozinha, eu escutava música, eu traduzia música, eu escrevia verbo, eu lia verbo. Eu tive muita facilidade porque eu gostava muito. E eu fui para a música, porque eu sempre amei música internacional. E isso me ajudou muito. Então, aí, assim, fui fazer faculdade, e antes da faculdade já estava no curso, e fui me aperfeiçoando, e apareceu uma oportunidade no turismo. E se eu não tivesse o inglês, eu não teria conseguido estágio, porque eu fiz história, tem que fazer estágio. Eu fui trabalhar no Museu Casa de Santos Dumont. Então, você tem que fazer visita guiada com todos os turistas que chegam na Casa de Santos Dumont, que querem a visita guiada. Você tem que saber. E se eu não soubesse, eu tinha perdido essa vaga de emprego. Assim como outras no turismo que eu consegui porque tinha o idioma. Então, assim, eu sempre quis aprender por gostar, sempre ninguém mandava estudar, minha mãe nunca me mandou estudar, eu sempre estudei por minha conta, porém, além de gostar, eu sempre pensei em melhorar de vida, melhorar de profissão, ganhar mais. E depois disso eu fui para o Museu Imperial de Petrópolis. Então você tem que saber o idioma no Museu Imperial, porque você precisa fazer visita guiada com o ministro, com o presidente, com o chefe de Estado, com o diplomata. Eu já recebi a falecida Dona Marisa, esposa do ex-presidente Lula, várias pessoas importantes, ministro de outros países, presidente do Chile, do Uruguai. E assim, você não consegue o emprego se não tiver o idioma. Então, você tem que ter um incentivo aí. Só que as pessoas, o curso hoje em dia, eles prometem. Ah, mas você vai conseguir em 3 meses. Ah, você vai conseguir em 6 meses. O que você acha disso, Caio? Bom, nossa, olha, tem só ó, isso porque eu não estou falando nem da parte técnica do inglês, né? É tantas questões, tantos absurdos, professora, que existe. Agora sobre a questão de cursos, né? Vou tentar juntar aí duas questões aí e eu vou fazer uma explanação sobre isso daí. Sobre essa questão de, faça curso em 90 dias. Teve uma época que foi febre. Só que isso aí foi tão detonado na internet que hoje os caras não colocam mais esses anúncios de inglês em 90 dias. Tem uns lá que agora estão mistificando. Coloca, 4 meses agora. Agora são 6, são 8 meses. Então eles colocam esses prazos determinados. Isso daí é uma bobagem da mais extrema. É terrível isso daí. Por quê? Quando você vai aprender um idioma, pensa, o idioma português, a gente não aprendeu em 3 meses, nem 6 meses. Mesmo a gente morando aqui no Brasil. Levamos vários anos aí para a gente poder entender a nossa língua. Tudo bem que a língua portuguesa ela tem cerca de 30 mil palavras e a língua inglesa tem cerca de 7 mil palavras, são menos, mas a estrutura de uma língua, independente qual seja, é uma coisa um pouco mais complexa e necessita de anos de aprendizado. Então, mas aí como é que você vai aprender uma língua com essa complexidade? Diferente da nossa semântica, porque português deriva do latim. O inglês, ele tem germânico, anglo-saxão
e também tem um pouco de latim em algumas palavras. Então, imagina a mistura desses três dentro de uma gramática bem complexa como é o do inglês. Como é que você vai aprender isso em 3 meses? Impossível, impossível. A não ser que você vá para um país lá fora e fique numa imersão 24 horas, ouvindo e falando em inglês. Mas mesmo assim, você ainda não vai aprender tudo. Você vai aprender ali o básico do básico para você sobreviver ali, para conversar, para comunicar, mas não a língua a fundo. Bom, agora eu ia falar sobre uma outra coisa também, sobre a questão das escolas, né? As escolas, elas determinam para o aluno, você fez 1 ano, você é básico. Agora você fez 2 anos, você está no intermediário. Agora você fez 3, ou tem escolas que vai até 5 anos, mais ou menos. Tirando a cultura inglesa, que faz 10 anos, né? E no final das contas, conheço muita gente que não aprendeu quase nada. Teve que voltar para o zero. Então, às vezes ele fala, 5 anos você vai estar no nível avançado, você faz uma provinha, você vai para o nível avançado. Aí você termina essa escola. Só que aí eles vendem uma ilusão, as escolas, a grande maioria das escolas. Por que uma ilusão? Porque eles vão lá, eles jogam esse material didático, te dão um certificado falando que você é avançado, e às vezes a pessoa acredita, no primeiro instante, acredita que está no nível avançado. Só que quando ela vai usar na prática, ela não está no nível avançado. Por que que isso acontece? Porque é impossível você determinar quando uma pessoa vai ficar fluente. Essa é a pergunta que praticamente todo aluno pergunta. Quanto tempo vai demorar o curso? Quanto tempo eu vou começar a falar? Quanto tempo eu vou conseguir ter a fluência? Eu sempre falo mais ou menos uma média de quando você vai começar a falar bem inglês. Depois de uns 4 meses, você vai começar a entender. Assim, o que você. O esquema do inglês. Os 3, 4 meses você começa a entender. Dá mais ou menos uns 6 até 1 ano, mais ou menos, aí você começa a falar de uma forma mais básica o inglês. Você começa a ter um pouco mais de segurança. E depois de, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, aí vai depender da sua dedicação próxima. Vai depender dos exercícios que você for fazer no dia a dia. O contato que você vai ter no dia a dia. A sua curiosidade sobre descobrir mais palavras em inglês, sobre aprender mais sobre a fonética de cada palavra, e assim por diante. Então, tudo vai depender de você. Então, vai depender do ritmo que você leva também. É isso daí que é o fator principal. Só que, lógico, que as empresas, as escolas, não vendem isso para o aluno. Por que eles não vendem? Eles não vendem porque eles querem alunos descartáveis. Eles querem aluno que fique lá 1, 2 anos para o outro entrar no lugar. E tem uma coisa, como a procura é alta, as escolas também não investem numa melhora, numa mudança do ensino para melhorar. Por quê? Tem escola que pensa dessa maneira. Se aquele aluno não estiver contente e cair fora em 2, 3 meses, tanto faz, é um número. Vai entrar um outro aluno e vai pagar a mesma mensalidade para mim. Então vai estar entrando dinheiro. Ou seja, o dinheiro está à frente do que. O dinheiro está acima do que o sentimento de querer educar uma pessoa. Infelizmente, a grande maioria das escolas pensam assim, não só escolinhas pequenas, escolas grandes aí que fazem anúncios aí na televisão e tudo mais. Peguei muito aluno, ex-aluno aí desses cursos grandes, o cara não sabia fazer a conjugação do verbo to be, não sabia fazer o verbo to be sem titubear. E conceitos básicos de preposição. Isso é um absurdo. É absurdo. Às vezes eu fico revoltado com esse tipo de coisa. Principalmente com o inglês de escola, da escola normal, né? Da escola de ensino fundamental e ensino médio. Pelo amor de Deus. Professora, eu não sei na sua época, mas na minha já era ruim o curso, não era bom. Mas você acredita que conseguiram piorar o curso de inglês hoje em dia? Hoje em dia tá uma coisa assim, nojenta. Um dos meus alunos falou para mim que a professora passou um tema de cada tópico de inglês, falaram para eles pesquisarem na internet, trazer em sala de aula, fazer uma apresentação lá na frente e acabou. É lamentável que esse tipo de coisa aconteça aqui no Brasil e ninguém fala absolutamente nada. Ninguém comenta essa parte real. Essa é a realidade.
Então, enquanto você tiver isso, você tiver ainda um sistema educacional falido, dificilmente uma pessoa vai conseguir aprender inglês. Por isso que ela tem que se desprender dessas amarras e começar a pensar de uma outra maneira para poder compreender o idioma inglês, e não só o idioma inglês, mas aprender de verdade qualquer assunto que seja. Correto. Quero dar boa tarde aqui aos novos participantes, pessoal que está chegando agora. Tânia Avelar, Adriana Magaldi, muito boa tarde, obrigada por estarem conosco aqui. A Tânia tem uma pergunta para você, Caio. Sim, o inglês americano é mais fácil? O inglês americano é mais fácil para aprender em relação ao britânico? Bom, boa pergunta. Vamos lá. O inglês americano e o inglês britânico. O inglês americano, ele teoricamente é um pouco mais fácil de se aprender. Por quê? Porque a gente tem um contato muito maior com o inglês americano do que com o britânico. Vamos lá, um exemplo. A gente tem um contato enorme com bandas americanas, com filmes americanos. Então a gente tem um contato muito maior com a cultura americana do que com a cultura britânica, assim, se a gente for colocar isso numa escala maior, né? Mas o que eu posso dizer? Não existe assim uma coisa, um é mais difícil que o outro. Também é meio que relativo isso. E também, assim, algumas palavras são mais fáceis de você entender em inglês britânico do que em inglês americano, e vice-versa. E também tudo depende da região. Tá? A Inglaterra tem região lá que os caras parecem ter uma batata na boca falando. Você não entende praticamente nada. Já tem outras regiões que eles articulam melhor. Eles articulam melhor mais ou menos com a forma fonética muito parecida com o nosso português. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui. A palavra cidade em inglês é city. City é o inglês britânico, fala city. Já o americano fala city. Então, ele fala meio com um sonzinho de R. Esse T tem um sonzinho de R bem de leve. E já o britânico fala city. Então, é meio que parecido com o esquema da nossa fonética em alguns aspectos no inglês britânico. Isso é um dos lados fáceis. O lado difícil é que no inglês britânico eles costumam também usar outros termos que são diferentes dos mais comuns que a gente costuma ver por aí em inglês. Por exemplo, um exemplo disso. Metrô. Metrô em inglês é Subway. Subway, a gente tem a marca Subway, né, da lanchonete Subway. Você vê nos filmes americanos, às vezes escrito na placa Subway. Então, é mais comum. Já na Inglaterra, é Underground. Apesar da palavra Underground ser uma palavra muito comum aqui, mas ela não é atrelada ao metrô. Então, esse é um dos exemplos. Então, existe também, tipo o português do Brasil e o português de Portugal. Eles têm lá as suas diferenças em algumas palavras. Mas, independente de qual tipo de inglês você for aprender, se a gente for pegar a questão da essência, a essência é a mesma e a dificuldade para aprender é a mesma. Só a única coisa que vai ter é um detalhe a mais, um detalhe a menos, mas eu não vejo isso como um abismo de diferença. Tem gente que fala, o inglês britânico é muito difícil. Outros falam, não, eu prefiro o inglês britânico. Eu gosto muito do inglês britânico, porque a maioria das bandas que eu ouço são bandas britânicas, né? Gosto muito do som, do sotaque britânico, né? Mas eu faço meio que uma mescla, porque tem umas palavras que às vezes é um pouco mais fácil falar no inglês americano, porque são palavras que você ouve com mais frequência. Espero ter respondido aí a pergunta. Fala uma coisa para mim, Caio. O que você... Geralmente eles trabalham da seguinte maneira. Você entra e já tem prato para que você... Então, geralmente eles vendem um livro, às vezes até um CD, mas é como se eles quisessem segurar a pessoa no curso, sabe? Durante todo aquele tempo. O que você acha disso? Olha, para mim, uma pessoa que quer aprender inglês tem que aprender de forma voluntária. A escola, ela não tem que forçar ninguém a ficar.
para mim, eu sou partidário da seguinte opinião: aluno que quer aprender fica na sala de aula por vontade própria. Ele não vai por questão de falta, essas coisas. Ainda bem que eu nunca tive esse problema. Graças a Deus eu não tive esse problema. Mas se eu tivesse problema de aluno que não quer saber de aula, quer ir embora, a primeira coisa que eu ia fazer é dispensar. Porque, às vezes, o sentimento ruim dele pode contaminar a sala. Tá? Isso é um ponto. Agora, vamos falar de um outro, que você fez eu lembrar de uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Escolas, eu não sei por quê, mas escolas, principalmente essas que têm muita franquia. Desculpa o termo, professora, mas eles são tarados por cronograma e por material didático padrão. Então, o que acontece? Essas escolas, principalmente as de franquia, eles têm um método. Eles têm um conteúdo. O professor, às vezes eles impedem o professor de sair uma vírgula daquele conteúdo. Ele não pode sair, tem que seguir à risca aquele conteúdo. E às vezes o conteúdo que tem nesses livros, mesmo das grandes escolas que eu já peguei para ler, é uma coisa assim confusa, extremamente confusa. Eu vou dar um exemplo aí de uma escola muito grande, que o conteúdo dela, para você ter uma noção, professora, eu vi eles colocarem present perfect, que os perfect tense eu considero como um tempo verbal mais para nível avançado. Colocaram tipo umas coisas de present perfect e logo em seguida já voltou para coisa de verbo to be. Daí eles misturam, colocam lá um verbo modal verb para você ir lá só preencher ele, tipo, uma coisa sequencial da outra, assim, tipo, sem pé nem cabeça a coisa. Deixa qualquer um confuso. Então, mas o professor obrigatoriamente tem que seguir aquilo ao pé da letra. Eu utilizo na escola que eu dou aula um material didático, só que graças a Deus, a escola que eu dou aula, eles dão muita liberdade para eu usar o livro ou não, ou também de flexibilizar. Então, como os alunos compraram o livro, para também os pais não falarem, ou eles mesmos falarem, comprei o livro à toa, então eu ainda vou fazer umas aulas que eu vou adaptar esses livros. Eu adapto um pouco, pego só um trecho, alguma coisa, e adapto com um conteúdo didático que eu já tenho, já leciono para os meus outros alunos. Que eu acho que é a forma mais plausível para você poder ensinar uma pessoa de verdade. E os cronogramas. Eu sempre falo que inglês, gente, não tem um tempo fixo. Mas a escola quer fixar um tempo, mas eu falo que inglês não tem um tempo fixo. Não tem como você fixar um tempo para você aprender tudo sobre inglês. É porque assim, Caio, eu entendo da seguinte maneira. Então, eu entendo da seguinte maneira: é uma construção do conhecimento, certo? E eu acho também um absurdo esses cursos que prometem, eles estipulam um tempo. Porque, assim, não depende do curso o aluno aprender, depende do esforço do aluno, não é verdade? Verdade absoluta. Verdade absoluta. Mas você acha por que eles colocam eles fazem esse chamariz de inglês em 90 dias, inglês em 4 meses, inglês em uma semana? Já vi inglês em uma semana, aqui uma faixa aqui. Inglês em uma semana. Já viu tinha uns cursos de imersão, isso apareceu nos anos 90. Eu lembro de anúncios. Falava em 2 meses você já estava craque em inglês. Você tinha que fazer 8 horas por dia de estudo dentro da escola. 8 horas de imersão. É uma coisa absurda. É absurdo, porque, olha, eu te falo, uma aula bem dada basta 2, no máximo, até 3 vezes por semana, até 2 horas, de 1 a 2 horas de aula. Passou de 2 horas de aula, aí, não tem cérebro. Além de você desgastar o professor, você desgasta o aluno. Não tem como você fazer. A gente tem que respeitar os limites que a mente consegue absorver uma informação para que ela vá consolidando aos poucos e construindo, como você falou, né? E eu acho absurdo. E por que eles colocam esse tempo curto? Porque existe um dos vícios do brasileiro, é o maldito imediatismo. Maldito imediatismo. O brasileiro quer as coisas para ontem. Ele está lá, às vezes, numa dificuldade imensa,
Só que o cara não quer trabalhar para conquistar uma coisa daqui 2, 3 anos, ele quer uma coisa para ontem. Então, ele quer para ontem, tudo ele quer para ontem. Então, quanto mais rápido, né, aparecer essas fórmulas milagrosas, mais vai atrair o público. Só que aí o tiro acaba saindo pela culatra, professora. Porque quando você vai fazer esses cursos, você não acaba não aprendendo de verdade. Aí, no final das contas, o cara fala, aprendi inglês, mas isso não é para mim. Já ouvi muita gente falar isso. Inglês não é para mim, porque eu tentei aprender e não consegui. Mas lógico, você vai nesses cursos aí que os caras prometem, só quer só fazer volume de pessoas e não fazer um volume de clientes e não um volume de mentes que aprenderam de verdade, aí complica. Mais algum outro ponto? Eu acho, tô te ouvindo. Não, tudo bem. Pode continuar, professora. Eu acho que... Oi, tô te ouvindo. Desculpa, falei ao mesmo tempo que você, desculpa. Pode continuar, professora. Não, é isso, eu acho que também é um marketing, né, que as pessoas... Não, e outra coisa, olha só, Caio, eu vou te ser bem sincera, eu tenho prática de mais de 10 anos no ensino da língua inglesa, certo. E assim, eu não viajei para o estrangeiro, mas são 10 anos que eu passei lidando com pessoas do mundo inteiro, e você precisa manter um diálogo, entender o que a pessoa fala e falar do jeito que a pessoa entenda. Outra coisa também, você tem que saber sotaque, porque, vamos dizer assim, no turismo você recebe gente da Austrália, da Alemanha, da França, enfim, do Canadá, dos Estados Unidos. Você recebe tanta gente que você tem que saber entender o sotaque da pessoa. E isso define o professor de inglês. Você tem que ter uma didática boa, tá? Eu sempre tive uma didática muito boa para poder dar aula particular, tanto que eu tinha muitos alunos na época, porque agora, o que acontece? Aqui em Petrópolis mudou o governo, quando era um outro prefeito que eu já tinha até ele, eu tinha um espaço que eu podia usar. Era um espaço público, mas eu podia usar. Era num local que eu podia usar, era perto da biblioteca. Só que mudou o prefeito e a nova administração não deixou mais eu utilizar esse espaço. E aí eu não tenho um local onde eu posso dar aula. Eu não vou dar aula, assim, eu não tenho como dar aula na minha casa. E eu já entreguei currículo para vários cursos de inglês aqui. Mas não tenho uma viagem no meu currículo, ou como eu não tenho um doutorado no idioma, eles não me contratam. O que você acha disso? Professora, ainda bem que você entrou nesse ponto. Nossa, esse também é um dos pontos que é mais revoltante. Bom, eu falei da minha formação, né? Olha, incrível que pareça, essa minha formação que eu tive na faculdade, se eu for falar para você do que eu aprendi na prática, lá na questão, quando eu trabalhei com contabilidade, essas coisas, o que eu aprendi na faculdade, eu não usei 99%. 1% serviu para eu entender o que era aquilo lá. Mas 99% eu não usei. Uma por causa da qualidade de ensino, né, que era baixo, e outra porque há uma distância gigantesca entre a teoria e a prática. Só que aqui no Brasil, professora, eu andei, assim, como acho que eu já comentei com você, sou uma pessoa que gosta de ler bastante, né? Eu leio muito, agora eu estou me dedicando muito, assim, no autoestudo para aprender mais sobre filosofia, isso vem me ajudando, me ajuda bastante para poder ensinar os meus alunos, também está me ajudando muito, estou tentando usar técnicas de filosofia para poder ensinar, fazer os alunos entenderem algum ponto mais complexo. E do que eu estava já lendo sobre isso, nossa, tem umas coisas assim que a gente pensa, é absurdo. Existe uma tara do brasileiro em diploma, tá? Mas isso daí foi por causa do quê? Propaganda do governo. O governo chega a falar, vamos fazer o FIES, agora todo pobre agora pode fazer faculdade, todo mundo. Pessoas que não estou aqui julgando a sua classe social, mas estou falando questão de preparo intelectual. Preparo intelectual zero.
Então, as pessoas estão indo para a faculdade com preparo intelectual zero. Então, como é que esse profissional vai sair bom de lá? Não vai, dificilmente vai conseguir, só por esforço próprio. Então, quando a gente faz um autoestudo, a gente meio que se liberta das amarras do padrão educacional brasileiro. Então, agora sobre a questão de viagens ao exterior. Eu acho isso daí também um tremendo de um absurdo, professor. Eu fico revoltado com esse tipo de coisa. Só porque eu não tenho uma viagem no exterior não significa que eu seja professor de inglês ruim. Eu escrevi já artigos. Então, toda semana eu escrevo um artigo e posto lá no meu site. Depois eu vou passar o endereço do meu site. Já tenho mais de 60 artigos já escritos sobre isso daí. O que acontece? As escolas, empresas, você vê lá que você fez um intercâmbio, sei lá, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, pronto, isso aí já é para passar na frente de todo mundo como se isso fosse critério máximo, e não é. Não é só porque eu tive uma vivência no exterior, significa que eu sei ensinar inglês. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias para o meu canal da English Show, também depois eu vou passar o endereço, sobre isso daí. Depois eu passo, no final da live eu passo para os ouvintes pegarem. Sobre professor nativo ou brasileiro, né? O nativo inglês ou brasileiro. Qual que é o melhor para ensinar inglês? Isso daí é muito relativo. Não é só porque o cara é um nativo dos Estados Unidos que o cara tem a didática suficiente para poder ensinar. Então, tem que ser feita uma análise muito detalhada. Já aconteceu uma vez, professor, de eu dar aula para uma turma, peguei a turma no meio do caminho. E eu dei continuidade no material didático que a outra professora tinha deixado. E continuei fazendo. Só que aí, o pessoal, eu acho que eles queriam que eu me exibisse como uma pessoa que falasse inglês rapidamente. Tipo, eu não sei o que passou na cabeça deles. Aí chegaram lá para a coordenadora me contou que eles queriam um professor que tivesse uma vivência no exterior. Queriam que alguém falasse mais inglês, queria que falasse mais coisas sobre isso. Mas que coisa é essa, né? Eu estava lá falando certo, eu estava ainda dando instruções para eles, eu tentava ensinar coisas em inglês para eles sobre de conhecimentos gerais e tudo mais, uma coisa bem aprofundada. E eu vi que o interesse deles era, não sei, exibicionismo. Nossa, o que tem de professor de inglês exibicionista também já é uma cultura, um outro tipo de cultura que eu abomino. Só porque o cara é professor de inglês, o cara tem que chegar para mim e falar comigo em inglês. Tipo, é como se houvesse uma disputa, professora, como se aí ele quer mostrar que ele fala mais inglês do que os outros. É uma, como se diz, eles têm uma disputa meio que inconsciente, uma coisa assim, eu acho isso bizarro. Pessoa, às vezes eu tenho perfil no LinkedIn, às vezes o cara é professor de inglês, o cara vem conversar comigo em inglês. Mas não tem sentido o cara vir conversar comigo em inglês. O cara não precisa se mostrar que sabe falar em inglês. Estamos no Brasil, somos brasileiros, fala comigo em português. Agora, se você quer fazer um exercício prático de inglês, aí sim, fazemos uma imersão e falamos inglês, um com o outro. Tem muita coisa errada, professora. Então, eu estou tentando meio sozinho, né, praticamente, tentando desmistificar essas coisas. Parar com isso e expor a realidade como ela é. E instruir as pessoas a como aprender inglês. E isso eu faço lá nos meus artigos. Eu não costumo postar artigos do tipo, saiba usar, what, who, when. Eu não preciso colocar isso aí, porque na internet você joga isso daí, aparece 1 milhão de resultados. Eu gosto de colocar uma coisa que vai instruir a pessoa a saber aprender inglês, a tentar entender o inglês. Não exatamente a questão técnica, e sim a questão, a questão, como se diz, a desenvolver a inteligência para que a pessoa possa aprender o idioma inglês. Isso daí, professora, abre margens também, abre margem para você aprender outros idiomas. Se você consegue aprender o inglês, você começa a ter facilidade para aprender outros idiomas também. Está perguntando o seguinte: o que vocês acham de traduzir poemas e poesias
de autores brasileiros para o inglês. Seria uma maneira de inserir os alunos ao conhecimento de literatura brasileira. Qual a sua opinião, Caio? Olha, eu nunca pensei nessa possibilidade, né? É uma possibilidade teoricamente interessante. Só que, por outro lado, acho que é um tanto complexo para tanto um professor quanto para. Vamos pegar mais específico, até para um tradutor. É um trabalho extremamente complexo você traduzir uma coisa, tanto um poema inglês para português, quanto o português para o inglês. Por quê? Por causa da questão semântica. Então, quando você tem um poema, vamos pensar num poema com rimas. Você faz um poema com rimas, para você achar sinônimos que não tirem o contexto do poema, o sentimento do poema, e colocar ele num outro idioma, isso é um trabalho extremamente muito detalhado. Muito detalhado. Eu vou dar um exemplo aqui de tradução. Foi uma tradução brilhante, brilhante mesmo, que eu achei. Eu li um livro, Fausto, né, do Goethe, né, um clássico da literatura. Fala sobre a famosa história do acordo de Fausto com Mefistófeles, que Mefistófeles era o diabo. Então ele faz um acordo. O livro original, são 2 volumes e ele é escrito em poemas. O tradutor, da edição que eu peguei, fez uma nota falando lá que haviam já traduções antes da dele, só que eles traduziram do inglês, fizeram uma tradução, eles pegaram do inglês para o português. Isso daí perdeu a essência do poema, que era em alemão. Daí, o que esse autor fez? Pegou do alemão e traduziu para o português. Isso, ele levou quase a vida dele inteira para ele poder fazer uma tradução fiel e com rimas que não perdesse a essência. Então, imagina a complexidade que foi. E lá, né, nessa edição que eu li, mostrou a linha do tempo lá, das traduções que esse tradutor fazia. Então, ele fez o primeiro volume do livro do Fausto. Depois de muitos anos, já quase perto de morrer, ele terminou de fazer a tradução do segundo volume, passou um pouco tempo depois, ele morreu. Então, para vocês terem uma ideia de como é complexo. A ideia é legal? É legal. Mas talvez isso sirva mais para um nível muito, muito avançado. Seria um exercício interessante, mas não para um aluno que é iniciante ou que está aí nos primeiros anos aí falando inglês. O que você acha, professora? Não, é que aqui com a Tânia. Eu acho que assim é possível, mas o professor ele vai ter que ter um tempo para lecionar isso a mais. Eu não sei, né? Vai depender da carga horária do professor na escola, no curso, se vão liberar ele fazer isso na escola, no curso, se vai estar dentro do conteúdo programático ou não. Também vai precisar conhecer bem, né, as obras da literatura brasileira para conseguir fazer bem essa tradução, né? Caio, me fala uma coisa, o que você acha dessa moda dos cursos de inglês agora só quererem contratar professores nativos? Se não for nativo, ele não contrata. Então, eu tinha acabado de falar aqui, mas eu vou complementar um pouco mais sobre esse assunto, né? Do professor nativo, né? Eu estava falando, né? Falei agora há pouco, né? Sobre a questão do professor nativo, né? Ou o professor que teve a vivência no exterior, ou aquele que é realmente americano, ou inglês, que seja de que tenha a língua inglesa como a língua materna, né? Tem a língua materna. Então, eles, na verdade, estão querendo novamente vender ilusões. De novo, querem vender ilusões. Por quê? Isso daqui é um achismo, tá, gente? Não é um fato, mas é uma impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que, como eles não conseguem achar um professor de inglês aqui no Brasil que faça um ensino de qualidade, às vezes os que tem, às vezes ou cobra muito caro, ou simplesmente está bem escasso essa questão. O que eles fazem? Aí eles começaram a querer contratar
nativos, né? A querer pessoas que já são moradores lá dos Estados Unidos e tal. Isso daí é uma coisa um tanto complicada. Não dá para a gente garantir que esse professor nativo vai realmente ensinar o brasileiro. Por quê? Porque não basta você, não adianta você ser uma pessoa extremamente conhecedora de determinado assunto se você não sabe explicar. Será que você sabe realmente explicar? Acho que a maior preocupação, pelo menos é a que eu tenho, se a explicação daquilo que eu estou falando, todos os alunos vão entender da mesma maneira. Eu acho que não existe essa. Eu vejo pouquíssimos professores que têm essa mentalidade e essa preocupação em falar, explicar alguma coisa e tentar entender se cada aluno entendeu aquilo que ele passou. Porque às vezes tem professores que praticamente, pelo menos na época de escola, grande maioria se preocupava só com se 2, 3 aqui vingar, tá bom. O resto vou tocando em frente, que eu tenho que terminar o bimestre, eu tenho que terminar os bimestres aqui, e eu vou tocando. Inclusive, no final das contas, muitas coisas que eu aprendi na escola, eu acabei nem aprendendo. Acabamos antes de. O ano terminou antes de terminar o livro, então não seguiu nem totalmente, também não seguiu. É uma zona, é uma coisa muito complexa, não dá para explicar exatamente, às vezes não dá para explicar com palavras, às vezes você tem que vivenciar para poder entender isso daí. E essa questão de inglês nativo, só por causa que a pessoa é nativa, não significa que ela seja uma ótima professora. Vai depender da forma que ela ensina, independente da língua. Pode pegar uma pessoa do Zimbábue e trazer para cá. Se a pessoa não tiver didática, não vai ensinar. Não tem como. É a mesma coisa você pegar um cientista gênio, um físico genial, que manja muito. Mas o cara chega numa sala de aula para explicar aquela complexidade para os alunos, o cara só usa os termos complexos e ninguém entende nada. Ninguém entende nada. No colégio, eu tive um professor de física e química, o professor Zeca. Ele foi o único professor que eu tive dessas áreas de exata que conseguiu, pelo menos, fazer eu entender um pouco, porque eu não sou especialista nisso, eu não vou muito bem. Mas ele foi um dos poucos professores que me fez entender, pelo menos, uma parte da questão da física e da química. Porque ele se preocupava muito com essa didática, ele se preocupava muito nos detalhes e tentava passar isso, transmitir de uma forma fácil para que os alunos entendessem de uma forma lógica isso daí. E muita coisa eu carrego até hoje. Infelizmente, ele, quando eu estava no segundo ano, ele ficou afastado, ele teve um problema de cabeça. Ele teve um problema de cabeça, passou mal, ficou internado no hospital, colocaram um medicamento nele, ele teve uma reação alérgica, piorou a situação psicológica dele e ele teve que se afastar das aulas. Eu lembro que eu e um colega meu, a gente estava andando no centro de Santo André e encontramos com ele. Ele estava, assim, com uma dificuldade na fala muito difícil, né? E a gente gostava daquele professor. E ele era aquele, como diz aqui a gíria moderna, né? Ele era do tipo professor raiz, né? Ele chamava atenção, tava nem aí. Uma vez ele tacou um giz na parede, eu nunca tinha visto a cena, tacou um giz na parede, falou para o aluno catar o giz no chão, porque o aluno não parava de falar na aula dele. Mas era um professor que você viu que o cara se dedicava com muito amor. E talvez, por não ter conseguido, talvez esse problema psicológico deve ter sido pela frustração que ele teve, ou não só, talvez pela vida pessoal, profissional, a gente não sabe, mas pelo que eu converso com muitos professores por aí, muitos são frustrados profissionalmente, porque não conseguem. Eles têm a técnica, mas na hora de passar para os alunos, às vezes eles encontram tantos empecilhos, tantas coisas, que o professor fica perturbado, porque aquele aluno não aprendeu de verdade. Às vezes isso deixa um professor perturbado, e tem muitos casos aí, professores afastados, professores que tomam Gardenal, que tomam remédio antidepressivo. Isso também ninguém fala nada na mídia. Ninguém fala absolutamente nada. E eu estou aqui para falar disso daí porque
é um absurdo também. Acabei me estendendo aqui um pouco dessa parte do tratamento dos professores, mas é basicamente isso. Então, o que prova? Só para concluir aqui. Não basta que a pessoa saiba tecnicamente tudo sobre uma matéria, seja qual for. O que importa é a forma que ela consegue ensinar isso daí. É isso aí. A Tânia está te fazendo uma pergunta aqui, Caio. Qual é a maior dificuldade do aluno brasileiro em inglês? Nossa, boa pergunta. Vamos lá. Maior dificuldade do aluno brasileiro para aprender inglês. Maior dificuldade. Nossa. Olha, na verdade não é uma, mas existe um complexo de aspectos. Uma das coisas aqui que eu estou vendo, principalmente os mais jovens, que é a questão da fonética. Eu tenho que ensinar fonética para eles, professora, que eles não conseguem memorizar. Se eu falo uma fonética, eles não conseguem repetir aquilo que eu falei. Então tem que fazer igual criancinha. Eu tenho que pegar, falar várias e várias e várias vezes para eles poderem assimilar, porque eles não tiveram isso lá quando eram mais novos dentro da escola. Eles não tiveram essa questão da repetição, né? Infelizmente, hoje, com esse negócio socioconstrutivista, aboliram isso aí. Então, uma das coisas que eles têm mais dificuldade é a fonética. Então, às vezes você fala uma palavra, eles têm uma dificuldade imensa para articular aquela palavra. Essa é uma dificuldade. Lógico que existe, mesmo pessoas instruídas, elas têm uma dificuldade inicial para poder expressar certas palavras em inglês. Mas, quando você fala uma coisa, e você vê que é uma pessoa já instruída, ela começa a pegar pega de uma forma mais rápida. Mas você vê que quando a pessoa tem uma dificuldade, sei lá, como se diz, uma pessoa que tem tem muitos problemas pessoais, que não teve uma base educacional muito boa, teve uma família desestruturada. Eu já fiz mais ou menos um estudo a fundo disso. Quer ver um outro problema que também eu acabei descobrindo, meio conversando com meus alunos, é a questão de ouvir músicas internacionais. Existe um preconceito enorme em ouvir músicas internacionais, por parte, principalmente, do pessoal mais classe C e D. Eles falam, eu não entendo o que o artista está falando, então eu nem ouço, não me interessa ouvir a música nacional. Eu acho isso uma tremenda de uma ignorância. É uma tremenda de uma ignorância do pessoal. O pessoal fica aí ouvindo só essas porcarias. Desculpa para quem gosta, tá? Mas falando de qualidade musical, não tem uma qualidade alta. Essas músicas sertanejas de hoje em dia, esses pagodes, esses funk, esses pancadão que tem aí, é uma coisa de uma miséria musicalmente falando, é uma coisa muito pobre, muito fraca. E não tem, e essas músicas pop, mesmo essas músicas pop hoje internacional também são fracas, mas pelo menos estão falando em inglês. Então, o aluno que não se predispõe a querer ouvir uma coisa em inglês, ler algo em inglês, esse tem muito mais dificuldade de aprender do que aquele que assiste séries, que assiste filmes, que ouve músicas internacionais. Então, a maior dificuldade do aluno brasileiro é isso. Primeiro, se desamarrar dos seus vícios. Acho que essa é a maior dificuldade. Pensando bem, acho que essa é a maior dificuldade. Desamarrar dos próprios vícios para poder aprender algo que não é tão simples. Não é tão simples quanto você ler uma notícia lá sobre Neymar e Bruna Marquezine. É isso aí, espero ter respondido. Alguma outra dúvida? Porque é bem complicado, né? A gente, eu até estou falando aqui com o pessoal na live. Eu tenho muita vontade de lecionar o língua estrangeira, o inglês, que seja, na rede pública. Por quê? Porque dentro de um curso eu vou ser podada, fazendo 1000 exigências para contratar. Como eu expliquei, eu tenho quase 2 anos de faculdade de língua inglesa, que eu fiz preparatório, já fiz 2 cursos na plataforma Coursera, totalmente à distância, totalmente em inglês. Consegui, fui aprovada com nota maior, tenho já o certificado,
Mas, para conseguir em curso, eles estão tendo muita exigência. Então, eu acho que na escola pública seria mais fácil Aí a escola pública eu também vou ter mais liberdade de poder lecionar, né? Só que tem esse problema exatamente que você está falando, Caio, porque a maioria do pessoal da escola pública não entende inglês, não sabe e Professora, cortou o áudio. então a maioria dos alunos da escola pública não sabe, não gostam e também não querem aprender. Uhum. Mas professora, em relação a essa questão de aprendizado, eu tenho um adendo. Inclusive, o Olavo de Carvalho já falou um pouco sobre isso. A criança brasileira, isso daí eu também já pude comprovar também. A criança pequena, a criança brasileira, ela entra ela tem um instinto de querer aprender gigantesco, gigantesco. O brasileiro, ele não sei, ele tem um instinto nele que ele carrega de querer aprender muito. Só que passado ao longo do tempo, juntando aquilo que a gente acabou de falar, o culto à ignorância, essa coisa que ninguém resolve, e essas coisas, e essa base curricular do MEC, junta tudo essas tranqueiras, todas essas coisas ruins que ninguém resolve, o pessoal só fica preocupado em passar matéria, e não se atentar nesse detalhe. O que acontece? Isso desmotiva o aluno. Eu lembro que quando eu saí da 8ª série e fui para o 1º ano, eu sempre fui muito assim, dedicado aos meus estudos. Sempre quis participar da aula, mesmo sob vai crítica em cima de mim. Né? Inclusive, sofri muito quando eu fui no colégio. O colégio é um terror para mim, é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar, a época do colegial. Mas isso é outra história. Então, lá, eu meio que eu tirei o pé do acelerador lá. Eu senti que eu tirei o pé do acelerador para tentar me nivelar daquele pessoal que cultuava a ignorância, que não queria saber da aula e tudo mais. É absurdo isso que acontece. Eu lembro de uma vez que o pessoal ficou zoando, gritando, falando, quando o professor estava exibindo Tempos Modernos do Chaplin. E eu queria assistir e entender aquele filme. Acabei não entendendo muito bem, achei mais ou menos naquela primeira impressão, por causa daquele ambiente tumultuado e tudo mais que estava lá na sala. Mas depois de um tempo eu fui assistindo esse filme e acabei me interessando, acabei entendendo sobre a crítica social que o Chaplin tentou colocar naquele filme, e etc, etc. Então, o ambiente, ele vai se tornando nocivo conforme a criança vai crescendo. Existe uma coisa em alemão que chama Zeitgeist. O Zeitgeist, ele é um fenômeno, eles chamam de espírito dos tempos, mas isso aí também pode ser aplicado. Não, Zeitgeist não, me desculpa, não é o Zeitgeist. Zeitgeist é outra coisa. É o Weltanschauung. Weltanschauung é um tipo de comportamento que as pessoas adotam só porque as outras também adotaram. Vou dar um exemplo de Weltanschauung para vocês entenderem o que é esse fenômeno. A proibição do fumo. Então, antigamente não, uns anos atrás, quando começou a ter a proibição de pessoas fumarem dentro de estabelecimentos. Então, colocavam uma plaquinha de proibido fumar, aí proibiram as pessoas de fumarem. Passado um tempo, tem estabelecimento que não tem cigarro, não tem a plaquinha de fumar, só que as pessoas se habituaram em sair do bar para fumar lá fora. Por que essas pessoas passaram a fazer isso sem ter um aviso na parede de proibido fumar? Por causa que foi criada uma consciência coletiva para que elas pudessem pensar da mesma maneira. E isso daí é um fenômeno que permeia vários aspectos da sociedade, e de forma positiva e negativa. Infelizmente, esse coletivo negativo acabou afetando aí na época de escola, e essa cultura até hoje está piorando, esse culto à ignorância, pelo que alguns alunos vêm me falar. Quando eles me falam, às vezes eu nem ouço muito, professor, que isso vai me subir no sangue,
vai me dando uma raiva isso daí, mas fazer o quê? Infelizmente, essa é a realidade, e a minha missão aqui é tentar reverter o máximo que eu puder esse quadro tenebroso que está tendo a nossa educação brasileira. A Tânia está te fazendo outra pergunta, professor. Sim. Qual outro idioma que se aproxima do inglês, como o português do espanhol? Nossa, essa pergunta é bem complexa. Vamos lá, vamos ver se eu consigo pensar aqui. Como eu falei, né, o inglês ele é derivado aí pelo menos de umas 3 línguas, né? O germânico, o anglo-saxão e tem um pouquinho de latim. Então ele é uma mescla. Então, o inglês, de uma certa forma, ele é parecido com quase todos os idiomas. Mas tem um que se aproxima bastante, que eu vi algumas palavras, não sei falar, só sei falar 3 ou 4 palavras dessa língua, que é a língua alemã. Porque a língua alemã, ela é a evolução do próprio germânico. Então, como o inglês também tem esse germânico, então há muitas palavras que são parecidas, tipo a palavra beer, né? Beer que é cerveja em inglês. Para o alemão é beer, para o inglês também é beer. Então, você tem aí essas coisas em comum, né? O inglês ele é uma língua meio que uma mistura de várias, né? Ele não tem assim um irmão gêmeo, mas ele tem vários irmãos, mas não tem um irmão gêmeo exatamente. Eu também concordo que seja o alemão. Eu até estou falando aqui com o pessoal. Assim, por conta de eu ter escolhido uma especialização em arqueologia egípcia e egiptologia, eu preciso saber fluentemente algum idioma, porque as obras, para você poder ler, são em outro idioma, não são em português. É pouca coisa que tem em português. Então, você precisa saber bem o inglês ou bem o francês, mas também, se precisa, às vezes, tem que saber o alemão. Mestrado, se você for prestar mestrado, você tem que ter 2 idiomas. Né? Tem que ter um idioma fluente. E se for para o doutorado, são 2 idiomas fluentes. Então, por conta da egiptologia ser uma ciência que exige, né, esse estudo, por conta da tradução das obras para o português, que não tem quase nada, eu precisei começar a fazer. E eu comecei a fazer, fiz vários anos de francês, já tinha o inglês, mas continuei e comecei a fazer alemão. Mas eu achei alemão muito difícil, professor. E outra coisa, eu não sei, eu não dei sorte, porque a professora do curso, ela não gostava de ensinar. Era uma senhora muito idosa, sabe? E ela não tinha paciência. Não, aí complica, né? Pelo que você está me relatando aí, é bem típico daqueles professor cansado já. E o professor que não quer ficar parado dentro de casa, aí sai para a rua para continuar ensinando. Então, uma hora que, às vezes, se a pessoa não é uma pessoa ativa, que se atualiza com a tendência, meu, é melhor ficar em casa fazendo tricô. Porque, que nem eu, na faculdade, professora, eu tive uns professores já com mais de 60, 70 anos, dando aula. E eu via que o cara não tinha mais condição nenhuma para poder lecionar. O cara ainda passava, e quando passava, passava daquele jeito. Passava, assim, de uma forma meio desleixada, porque o cara já está com 50 anos nas costas lá de ensino, e o cara só está fazendo mais do mesmo. A faculdade dá aval, e o cara continua lá. Como a faculdade não vai mandar embora, porque o cara está 50 anos lá dentro, então ele se encosta lá e passa do jeito que ele acha que tá certo, sabe? Tem alguns professores aí, mais antigos, que, infelizmente, eles cansaram e não querem mais despender energia para poder ensinar da melhor maneira possível. Olha, eu só conheci, acho que um desses professores, assim, que já da velha guarda, que ele agora aposentou já faz uns anos, professor Ideobrando. Ele era o professor da USP. Ele foi o professor que me ensinou a entender aqueles negócios de contabilidade. Contabilidade não entrava na minha cabeça, mas nem lascando. E ele me ensinou. E muita coisa que eu aprendi nas aulas dele, eu incorporo muita coisa nas minhas aulas. Ele, primeira coisa que ele ensinava, professora, conceito das palavras. Ele falava,
Vocês sabem o que é um bem? Eu quero que vocês falem o que é um bem, o que é um direito, o que é um ativo, o que é um passivo. Eu não vou passar balanço agora. Ele levou, acho que umas 4, 5 aulas para começar a passar balanço. Ele primeiro passou o conceito de todas as coisas, vocês têm que entender a estrutura de uma forma completa, para que vocês possam depois aplicar. E isso eu levo para a minha vida inteira. Mais alguma outra pergunta? É bem difícil. Boa tarde, Rogério. Rogério Lima está conosco aqui na nossa live também. Chegou agora. Boa tarde, estou com o professor Rogério. Caio. Estamos falando sobre língua inglesa. Caio, é bem complicado, porque até mesmo a Princess Jazz está comentando aqui, tem gente que passa da hora de se aposentar. Olha, eu penso da seguinte maneira, se você vai lecionar, você está a ensinar, né? E, como eu te falei, por conta na época, era bem turbulento para mim, porque eu trabalhava no museu, fazia pós-graduação, e eu comecei a fazer um preparatório para Cambridge em francês e alemão. Eu fazia isso tudo. Caramba. Só que, assim, o curso de línguas era do lado do museu, então era mais tranquilo. A minha pós-graduação, ela foi... porque o curso ficava do lado. A pós-graduação, ela era à distância. Então, eu não precisava ter nenhuma preocupação de ir à faculdade. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito sobrecarregada. E não me ajudou em nada essa professora de alemão ser, né, exposta. Porque ela tinha 5 alunos dentro de sala. Será que ela não tinha condição de dar atenção para todo mundo? E eu acabei desistindo por causa disso. Entendi. Eu não tinha tempo. Continua, professora, desculpa. Pode continuar. Isso. Oi, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo agora. Pode continuar, por favor. Então, gente, mas é isso. Passa o teu... você falou que tem um site. Vamos lá. Quem quiser fazer aula com você, como pode entrar em contato? Vou passar o meu e-mail aqui. Eu estou com o chat aberto. Vou passar meu e-mail aqui, tá? Deixa eu só passar o meu e-mail. Vou escrever aqui meu e-mail. Então, peraí, que deu um erro aqui, deu um pequeno erro, que eu vou colocar espaçado aqui, porque às vezes o próprio chat do YouTube, ele vai lá e bloqueia endereços de e-mail. Entendi. Espera só um minutinho que eu vou... Tá bom. Deixa eu colocar meio espaçado, tá? Deixa eu ver se vai. Acho que agora foi. Então, só para reforçar aqui, caio@englishshow.com.br. Então, quem quiser entrar em contato comigo para falar sobre inglês ou qualquer outro tipo de assunto, pode mandar o e-mail para esse e-mail, tá? Tá, outra coisa, você falou que tem um site. Sim, o site também estou escrevendo aqui no chat, tá? O site, peraí, vou ter que fazer aquele esqueminha de novo. Um minutinho. Aqui. Eita, agora não está indo. Deixa eu ver se vai agora, de outra maneira. Então, vamos lá. Meu site é www, caso não apareça aí, né, para quem for ver a live depois, é www.englishshow.com.br. English, né, inglês, né, escrito em inglês, aí só acrescenta o OW, englishshow.com.br. Lá você vai ter acesso aos meus artigos, né, e a outros contatos comigo. Lá também vai estar o link do canal que eu tenho no YouTube, que é específico em inglês, que é sobre o idioma inglês. Para quem quiser se inscrever no meu canal, que é o meu canal particular que eu falo sobre assuntos gerais, é esse mesmo aqui do que eu coloquei no chat, aqui, é do mesmo usuário que eu tenho no chat. Então,
é só clicar em se inscrever aí, o canal Caio Ladeia, e também tem o canal da English Show, o link está lá no site. Colocando aqui no chat também, para o pessoal se inscrever no seu canal. Certo. Quem estiver assistindo a nossa live aí. Você tem mais que você queira divulgar? De repente, algum curso? Você dá aula por Skype? Sim, eu dou aulas presenciais para o pessoal mais próximo aqui, né, da região do ABC em São Paulo, e também leciono via Skype também. Via Skype eu faço também. Faço para o Brasil, o mundo inteiro, né? Então, quem quiser me adicionar no Skype, tá? É só colocar na busca lá, Caio.ladeia, que já vai achar eu lá. Para quem quiser adicionar meu Skype, esse é o meu Skype. Se quiser fazer aulas, é por meio dele lá que eu faço, e eu faço aulas ao vivo. Eu não faço vídeos gravados para poder vender para o pessoal, porque eu prezo muito sobre essa questão do ao vivo. Então, mesmo não estando em corpo presença, mas vou estar falando, né, e vou estar corrigindo ali, ouvindo sua pronúncia, tentando acertar e ajudar você a desenvolver o idioma inglês. Gente, a gente está encerrando aqui. Antes de encerrar, Caio, responde só mais uma pergunta da Tânia. Sim. Como começar a ensinar inglês para crianças em casa? Tá, uma boa pergunta, boa pergunta. Antes, eu ia fazer uma consideração sobre aquela questão do professor em sala de aula, né? Do professor em sala de aula, mas já vou emendar com essa pergunta, rapidinho. Sobre a questão do professor. O professor, então, gente, o professor, ele tem que estar dedicado, focado em querer fazer você a entender melhor o inglês. Se você vê que não tem esse comprometimento dele, ou por parte da escola, gente, esquece. Não vai dar certo esse curso. Então, sempre se atente e veja se esse professor realmente está engajado e querendo fazer com que você aprenda de verdade, né? Agora, emendando agora com essa questão do inglês para crianças dentro de casa. Hoje, graças a Deus, graças à internet, hoje você tem uma gama de materiais infantis onde você pode ensinar o seu filho. Hoje uma aluna minha me falou que conhece um menino de 4 anos que consegue falar inglês. Ele entende, ele traduz com 4 anos de idade. É absurdo. Por quê? Porque às vezes desde 1 ano a mãe deixa lá vendo lá a galinha pintadinha, aquelas coisas, só que em inglês, alguns vídeos em inglês, aí a criança vai absorvendo, vai entendendo. Então, o audiovisual, principalmente para criança, para essas crianças de idade de 0 até uns 6, 7 anos, essa parte audiovisual, interativa, isso tem bastante no YouTube. Tem alguns sites aí também com material muito legal para poder passar para a criança. Histórias infantis. Então, mesmo que a criança não entenda, mas ela começa a fazer associação da palavra com a imagem que ela está vendo. Vamos lá, vai ver a vaquinha? Então, vai lá, tá escrito cow. Aí você fala para a criança, ó, cow, cow. Ela vai ver uma vaca, ela vai falar cow. Aí, lógico que conforme ela for crescendo, ela vai começando a fazer assimilações mais complexas. Aí ele vai saber que, na verdade, aquilo lá é cow, só que eu sei que em português é vaca e em inglês chama cow. Então, fugiu a palavra aqui. Essa diferenciação, né, esse discernimento das duas coisas, ela vai adquirir depois de um tempo. Nesse primeiro momento, é sempre bom ela pegar essa questão audiovisual. Então, e vai passando para ela. Coisas que você costuma falar para o seu filho, né? Palavras que você costuma falar para o seu filho. Usa isso, alterna, fala em português, fala em inglês, que aí ele vai começar a entender também. E assim vai. E se puder investir num curso bom ou num professor de inglês particular que tenha
que saiba lidar com crianças, também isso daí ajuda também muito, muito, muito mesmo, e vai fazer uma diferença estrondosa lá no futuro do seu filho. Com certeza. Gente, então, antes de encerrar, quero agradecer a todos. Tânia, quero agradecer ao Rogério, a Princess Jazz, a Adriana Magaldi, quero agradecer por ter participado aqui conosco dessa live. E outra coisa, Caio, você pode disponibilizar esse canal, tá? Desculpa, fala novamente. Você pode live no seu canal, ok? Disponibilizar essa live no meu canal? Você pode baixar o vídeo. Você pode baixar esse vídeo. Uhum. Você baixa o vídeo no seu computador e passa para o seu canal, se você quiser. Sim. Boa ideia, professor. Eu vou fazer isso sim. Vou subir lá para o meu canal lá. E aí eu tô precisando de uma força lá que, por enquanto, eu tô só com 20 inscritos, mas nos 2 canais, mas a gente vai crescendo aos poucos, né? Não, porque na realidade eu achei que eu já fosse inscrita no seu canal, mas eu acho que eu ainda não me inscrevi, não. Eu vou me inscrever. Gente, poxa, olha só, se inscrevam. Aí, né? Vamos ajudar o Caio, gente. Vamos, porque assim. Aqui todo mundo ajuda todo mundo. Então, coloca no seu canal, vai ser muito bom. Você baixa o link, depois você publica lá no seu canal. Gente, se inscrevam no canal do Caio Ladeia, tá? Outra coisa que eu também quero compartilhar aqui com vocês. Eu estou lançando, tá? Esse mês eu lancei um curso sobre História do Brasil Império. Segundo Reinado, Família Imperial do Brasil em Petrópolis, Dom Pedro II em Petrópolis, Princesa Dona Isabel de Bragança. É um curso que eu vendo o material para a pessoa vai ter esse material, vai ganhar tudo por e-mail. Eu fiz as aulas, tá? Eu construí esse curso com aulas em modo slide, em modo texto e em modo MP3. Então, é um curso muito interessante para alunos de graduação que estão cursando. Por quê? Porque eu disponibilizo certificado do curso também, tá? Então, no certificado tem lá o meu registro, meu nome do curso, a instituição onde eu me formei, o nome do aluno, o nome do curso e a carga horária. Então, esse curso tem uma carga horária de 10 horas. Ele vale como atividade complementar para aluno. Então, você, para adquirir esse curso, entre em contato comigo pelo Facebook, tá? Amanda Rutfles, ou mande-me um e-mail para amandarutfles@yahoo.com.br para eu disponibilizar as outras informações. Comecei a divulgar tem 2 semanas, e ele também está publicado na plataforma da Hotmart Club, tá? É hotmartclub.com.br. Quem quiser adquirir comigo, eu prefiro, porque a Hotmart, ela só vai me repassar o valor daqui a 30 dias. Aí eu quero melhorar a minha internet, preciso melhorar o meu computador, então 30 dias é meio complicado. Então, eu prefiro que adquira o curso comigo. Tem muita gente dos grupos do Facebook que já estão comprando diretamente comigo, e eu estou disponibilizando todo o material por e-mail, tá? MP3, slide, texto. A pessoa recebe tudo por e-mail, inclusive certificado. Eu publiquei o meu e-mail errado. É Amanda Rutfles, eu botei com M, é com N. amandarutfles@yahoo.com.br. Esse mês, o curso está saindo com preço promocional, por conta do aniversário de Petrópolis, que foi ontem, o aniversário de 175 anos da cidade de Petrópolis. Então, essa semana, eu ainda estou mantendo o curso, é um preço promocional.
Então, quem tiver interesse, basta me procurar nas redes sociais ou mandar aqui um e-mail para esse endereço aqui do Yahoo que eu disponibilizei. Caio, na semana que vem nós estaremos na quinta-feira com a Rebeca Cláudio, do canal Bebeca Cláudio, Rebeca Sofia, monarquista, que vai às 3 horas da sexta-feira, 15 horas, no dia 23, ela vai contar para a gente como foi essa história, por que ela se tornou monarquista, por que ela passou um tempo, ela saiu do canal, ela deixou de gravar, agora voltou a gravar de novo, como surgiu esse interesse pela história do Brasil na vida dela. Então, ela estará conosco na feira às 15 horas, tá? E também quero convidar você e os nossos ouvintes para a live do sábado. Só que, pessoal, a live do sábado é com o biógrafo Paulo Resutti. Então, eu vou estar entrevistando o Paulo na rádio MCI, do maestro Dante Mantovani, tá? Então, vamos fazer por Skype. Eu não tenho certeza se vai transmitir pelo Facebook, mas eu acredito que sim, tá? Que geralmente o maestro Mantovani transmite as entrevistas e aí vocês vão poder participar pelo Facebook da transmissão. Então, a Rebeca Sofia na na sexta, tá? Sexta-feira, e o Paulo Resutti no sábado, às 16 horas. Eu já deixei o link aqui, tá? Rádio MCI, HT, 2 pontos, contrabarra 2 vezes. Aqui vocês vão poder ter o acesso a essa programação que vai estar acontecendo no sábado com o biógrafo Paulo Resutti. Paulo Resutti é biógrafo, tá? Do nosso primeiro imperador Dom Pedro I, da nossa primeira imperatriz, Dona Leopoldina, e da segunda imperatriz, Dona Amélia de Luxemburgo. E esse ano ele vai publicar um livro sobre o papel das mulheres na história. Ano que vem ele vai publicar um livro sobre a biografia de Dom Pedro II, inclusive ele tem vindo ao Museu Imperial, até para poder fazer pesquisa no arquivo, e estarei com ele, então, no canal do maestro Dante Mantovani, na rádio MCI, tá? mci.radio.br. Então, muito obrigada a todos pela audiência, e a nossa próxima live vai ocorrer na próxima quinta-feira, pessoal. Então, aguardo vocês lá. Muito obrigado por terem participado.